Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer. Estamos aqui em mais um Em Questão, como diria Galvão Bueno, agora em definitiva. Nós tivemos aí um programa na semana retrasada, semana passada nós falhamos, e estamos aqui novamente hoje. Eu e o meu viajante amigo Veridiano Peixoto. E aí, Veri, boa noite. Boa noite, Lê. Novamente aí, né? De volta. Em definitivo agora, né, Veri? Semana passada nós tentamos fazer a transmissão, né? Mas não foi possível porque a disponibilidade técnica foi ruim. Então decidimos não fazer e começamos agora, retomando aí o segundo do ano, né? O nosso bate-papo de todas as segundas-feiras. Não digo nem ruim, mas extremamente limitado, né? Mas vamos lá. Exatamente. Vamos lá, como a gente sempre inicia, infelizmente a gente ainda tem que iniciar dessa forma, com os números da Covid em Santana de Parnaíba. Então estamos aí. A atualização é do dia de hoje, do 18 de janeiro, casos suspeitos 26.204, casos confirmados 5.855, óbitos confirmados 139, infelizmente, e tendo mais 2 óbitos em investigação. Uma coisa que nos chamou a atenção, minha e também de Veridiano Peixoto, é que os casos confirmados internados hoje são de 53. Eu acho que nós nunca tivemos tantos internados de Covid na cidade. Não é, Veri? O Veri também hoje falou sobre os casos ativos, né? Porque na realidade, quando nós fazemos a leitura, quando se fala de Covid, então os caras falam, Santana de Parnaíba teve 20 mil casos, isso é acumulado de março até o momento. O que realmente interessa quando nós falamos de números, se refere aos casos ativos, que são pessoas que neste determinado momento estão ativos, estão realmente, alguns estão internados, mas a maioria não, e aí a gente costuma dizer, né, que quanto maior o número de casos ativos, maior a possibilidade de proliferação do vírus numa determinada região. Então é assim, a prefeitura de Santana de Parnaíba, às vezes a gente fala que ela peca muito no que se diz respeito à divulgação de informações dela mesma. Outros municípios aí têm, ou teve lá no passado recente, divulgados casos por bairros, né? Então, tal bairro é assim, tal bairro é assim e tal. Então pode parecer que, não vamos falar isso porque pode ter um alarde, as pessoas podem ficar... Não, mas isso serve também como políticas públicas, tanto de prevenção, aí no caso, quando eu falo prevenção, às pessoas. E então, quando você coloca que determinadas regiões são mais propensas ou estão registrando aí uma quantidade de pessoas maior, significa que a proliferação do vírus ali ela está sendo maior. Apenas uma vez isso foi divulgado, ainda de uma maneira extraoficial, a gente não pode nem falar que é divulgação. Então, desses 400, 500, chegou a ser até 630 ao fim do ano, como que está distribuído? Como que está distribuído a cidade? Onde que estão esses casos? Então, eu acredito que a informação nesse momento ela é algo relevante e importante. Então, aí nós temos esses 450 casos ativos, desses possivelmente, aí, como você falou, 53 estão internados, certo? Sim. Mas aí 390, eles estão distribuídos, não são casos assintomáticos, talvez, porque esse número pode ser muito maior. Quando nós falamos aí de casos ativos, é que houve o exame, né? O exame confirmou. Mas aí você trabalhando com recorte de que o número de pessoas que estão com o vírus ativo, ou de uma maneira assintomática ou assintomática é muito maior, talvez os sintomáticos, eles vão a uma unidade de saúde, procuram, mas os assintomáticos, de repente uma dor de cabeça, uma indisposição, que pode representar a presença do vírus, não estão sabendo. Então, e aí isso já coloca à tona não só em Santana de Parnaíba, porque a questão da testagem foi um fracasso, né? Se pegarmos aí desde março, não se testou, não se testa e com certeza não se testará. E agora a gente entra aí no processo
da imunização, que até deixar aí para você dar um andamento, que já está uma confusão que ninguém entende mais nada. São 3 calendários distintos e, enfim. Então, só para completar, além de prevenção, também de conscientização, né? Conscientizar que o negócio está pegando. A informação é importante também para o nível de conscientização. Já que você falou da vacinação, vamos juntar tudo numa coisa só, que é vacinação, distribuição das doses, essas coisas todas. Nós, o Jornal Anhanguera, tivemos aí o acesso ao plano municipal, que indicava aí o início da vacinação em Parnaíba no dia 25 de janeiro. O que aconteceu? O governador João Dória adiantou essa, deu um passa-moleque aí, tanto a nível municipal, nos municipais, e tanto a nível federal, e iniciou ontem, de uma forma meio, não sei, controversa ou não, iniciou ontem a vacinação logo após a Anvisa liberar para uso emergencial a vacina Coronavac e também a vacina da AstraZeneca. E aí o que acontece, né, Veri? Você colocou isso muito bem hoje. Existem 3 níveis, né? São tripartite. O SUS é tripartite, né? Federal, estadual e também municipal. Cada um está com um calendário, né? Existe um calendário que também foi atropelado, que o ministro da Saúde também atropelou, que era para esperar começar quarta-feira, começou já hoje, já se vacinou no Rio, já se vacinou em São Paulo, já se vacinou em outras localidades. Aí tinha um calendário estadual que também foi meio que atropelado e também o nosso calendário municipal. E aqui o que acontece? Aqui eles chamaram de homologação, você precisa estar homologado para depois agendar para tomar vacina. O estado de São Paulo disponibilizou um site chamado Vacina Já e a nível federal falou que está tudo a cargo do SUS. E essa bagunça, essa salada mista aí? Essa salada é o seguinte, cara, vamos recorrer novamente aos números, né? Lá no início eu sempre falei e repito, ocasionalmente aí, que para lidar precisava de um matemático e de um geógrafo, né? Um matemático para ele tentar explicar de uma maneira simplória, né? De uma maneira básica e talvez didática, para que se entendesse todo o processo, e o geógrafo para apontar onde que realmente esses casos, enfim. Né? Ontem, todos os municípios aí acabaram informando, inclusive aqui em Santana de Parnaíba mesmo, o prefeito Marcos Tonho até chegou a anunciar que ia seguir o calendário, que a partir do dia 25 de janeiro ia se iniciar a vacinação aí no Brasil, aqui em São Paulo, então já estava tudo certo. Então, o que acontece? O Instituto Butantan, ele disponibilizava de X milhões aí de vacinas, que até o último instante se imaginava que essas vacinas iam ficar com São Paulo e alguns milhões aí também iam ser remetidos com o governo do Ceará, que veio aqui, o prefeito do Rio de Janeiro, algumas cidades, outros estados negociaram. Por quê? Porque o impasse do Ministério da Saúde, impasse não, né? Uma tragédia, porque estava se apostando em algo que não se concretizou. E na tentativa de se provar que tudo estava correto, naufragou, que o avião foi, voltou, ficou parado ali. E aí, quando se fala, realmente dá-se a entender que havia um plano de vacinação, né, em São Paulo. Então, eu tenho lá 8 milhões de doses, nós vamos começar o nosso plano de vacinação nos municípios, estava talvez tudo distribuído. Aí, quando o Ministério da Saúde falou, olha, nós queremos 10 milhões de vacinas, quebrou o plano. Tá? É óbvio que o governo do Estado não admite isso. E aí, inclusive, agora à tarde, nós subimos uma matéria, porque pela manhã, o secretário estadual de saúde, o doutor infectologista Jean Goderstein, né, ele deu uma declaração tanto na Globo News quanto no São Paulo, Bom Dia São Paulo, meio controvérsia, porque ele falou, olha, a nossa prioridade hoje é a destinação das doses para os 6 polos de maior concentração de profissionais, unidos de atendimento da Covid. Então, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, não sei se é o maior também, porque você tem hospitais aí, tipo da Brasilândia, hospitais em alguns outros extremos aí, que eu não sei ao certo a disponibilidade, mas realmente o Hospital das Clínicas foi escolhido, então doses enviadas para Marília, São José do Rio Preto, Campinas e Ribeirão Preto, né? Me parece, Ribeirão Preto, Campinas, Marília, São José do Rio Preto e Botucatu. E aí o litoral praticamente está fora do envio dessas vacinas aí. E aí ele disse o seguinte, olha, a partir da próxima semana,
os municípios com população a partir de 200 mil habitantes, vamos começar o processo de imunização dos profissionais da saúde. Opa, então espera aí. Então, dentro de uma lógica, né? Uma lógica. Então, esta semana nós vamos imunizar os profissionais dessas 6 unidades. A partir da próxima semana, nós vamos imunizar os profissionais desses municípios com 200 mil, acima de 200 mil habitantes. E aí vem a grande questão. E as cidades menores em população? Que aí se enquadra Santana de Parnaíba, se enquadra Cajamar, se enquadra Jandira, se enquadra Pirapora do Bom Jesus, que talvez, é uma questão lógica, na hora que o secretário diz, olha, semana que vem que nós vamos iniciar de 200 mil, se você leva em consideração uma semana para imunizar os profissionais, então só lá no começo de fevereiro, né? Então, a vacina que inicialmente ia ser no dia 25 de janeiro, e depois, tem gente que está pensando que ela vai começar esta semana, talvez lá para a primeira semana. E aí você começa a realmente observar e começa a identificar que o problema não é o de hoje, o problema vem lá. As doses das vacinas acabaram. Eu acredito que até talvez 2, 3 dias aí, isso vai acabar no Brasil inteiro. E aí o próprio Jean Goldstein falou que necessita de mais doses, então precisa comprar lá na China. Está toda aquela burocracia, gente. Então, quando nós voltamos com esses números aí, falando especificamente aqui da nossa região, né, Santana de Parnaíba, Cajamar, Barueri, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, não adianta. Não adianta, mesmo que se houvesse essas vacinas disponíveis hoje, elas seriam destinadas aos profissionais da saúde. E mesmo aquelas que tem, eu peguei aqui alguns números. O São Paulo dispõe de 1,4 milhão de doses, que dá para imunizar 700 mil, né? Assim, uma imunização completa. E lembrando, 2 doses. Os trabalhadores de saúde, no estado de São Paulo, chegam a 1,5 milhões de pessoas, 1,5 milhão. Então, você precisava de 3 milhões de doses só para imunizar os profissionais da saúde. Aí, quando você coloca os grupos prioritários, que são os idosos, os indígenas, os quilombolas, esse número sobe para 9 milhões. Tá? Então, aí nós precisávamos o quê? Só para os grupos, entre grupos prioritários, essa questão. Isso representa 1/4 da população do estado de São Paulo. E nós estamos parados aqui, e ainda em 6 unidades hospitalares do estado. Então não adianta, assim, foi um otimismo? Sim, foi um otimismo que nós já temos a vacina, mas a questão tem que ser redobrada, tá? Então, se você olha aí, se você está enxergando uma luz ao fim do túnel, ela é muito simples. O cuidado tem que ser redobrado. Parnaíba atingiu, com esses números aí, é a segunda semana, o segundo período de maior internações, tá? A primeira foi lá em junho, onde o pico de mortes bateu lá no teto. Então, assim, é uma segunda onda? Não se sabe se é uma segunda onda, se é uma terceira onda, se é um desdobramento, mas é fato, é aquela questão. Já se imaginava que as aglomerações de fim de ano, que compreendeu entre o dia 25 até o dia 1º, com as contas dos infectologistas, olha, de 7 a 15 dias a questão do vírus, bateu, tá? Bateu. Então, talvez pode ser que a partir dos próximos 15 dias vindouros, há um recuo com essa taxa de contaminação, isso se realmente a questão for levada a sério. Então, há uma vacina, mas também não há uma vacina, porque não tem doses, as doses que haviam já acabou. Elas acabaram. Em Santana de Parnaíba, talvez. E aí eu obtive uma informação em Cajamar que até no final da tarde o Danilo João estava aguardando o posicionamento do governo do estado. O governo do estado não falou nada para Cajamar. Eu acredito que não tenha falado também nada para Santana de Parnaíba e para Pirapora e para Jandira, que são essas cidades. Então eles estavam esperando. E assim, ninguém ligou, o Marco Vignoli foi procurado, também eu acredito que não deu um retorno, enfim. Então, os municípios com uma população menor, a questão é que tem que redobrar. E aí, quando você olha esses índices aí de Santana de Parnaíba, que a taxa de ocupação ela está aumentando, que a taxa de casos ativos ela não está recuando, e você imaginar que esses profissionais da saúde só serão imunizados daqui 15 dias,
Não tem. A questão aí, tem que entrar realmente o Estado, tem que entrar o governo na figura do Marcos Pontes e falou para a galera, é aí, ó, vamos fazer, vamos ter que ser rigorosos em relação a tudo isso daí, né? Nessa hora é a hora da carteirada, né? Sou PSDB também. Antes de eu dar a minha vírgula aqui, chegou uma informação aqui do governo do estado, exatamente do site Vacina Já, as datas batendo com a previsão do Veridiano aí, nosso mestre dos números aí. Entre 75 anos ou mais, que é a primeira faixa prioritária, a vacinação no estado de São Paulo tende a começar do dia 8/2 a 1/3, ou seja, do dia 8 de fevereiro a 1º de março. Né? Aí de 70 e 74 anos, do dia 15 de fevereiro a 10 de março. Entre 65 e 69, 22 de fevereiro a 30 de março. Entre 60 e 64, janeiro, fevereiro, março, abril, 1º de abril a 30 de maio. Então, como o Veri falou, né? Você me permite? Aqui eu vou dar boa noite para os nossos amigos. O Thiago Marcelino até colocou aqui, né, que segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as cidades menores de 200 mil habitantes podem retirar as vacinas dos polos regionais. Sim, isso daí você entra lá no site do governo do estado, está se falando que as cidades acima de 200 mil, essas doses serão enviadas e serão implantados 25 polos regionais, os quais esses municípios menores vão. Tudo bem, isso daí tá. Agora, o que preocupa foi a fala do secretário. Tá? Então, assim, parece que não estão se entendendo, que o secretário ele deu 2 entrevistas e ele falou a mesma coisa, a partir da próxima semana, ou seja, talvez essas cidades elas possam ter o acesso a essas doses e elas vão iniciar o processo de vacinação a partir de semana que vem. Mas aí o negócio é tão complexo porque, assim, de 1,4 milhão de doses, ela vai imunizar, em tese, né, 1,4, a primeira dose. Mas nós temos aí 1,5 milhões de profissionais da saúde, certo? E aí como que vai ficar? Então tem um prazo também, porque a partir do momento que a pessoa ela recebe essa primeira dose, é contado determinado tempo ela tomar a segunda dose, porque se de nada vai adiantar. Então, olha como que está realmente, a bagunça ocasionada por esse negócio do apagar das luzes, do Ministério da Saúde decidir, quero as vacinas. Quero as vacinas. Porque se ele tivesse se manifestado anteriormente, né, peraí, então vamos trabalhar em conjunto, não. Isso não fez. Eu não estou aqui falando para defender X ou Y, né? Porque tem essa questão aí, o embate. Agora não é mais uma questão somente política, tá? Ela é uma questão de responsabilidade, né, governamental, das vossas excelências que estão aí ocupando, legitimados pelo voto popular, mas assim, isso quebrou praticamente. Quebrou. Então, e aí isso vai depender de uma produção muito grande. Certo? Se o Instituto Butantan ele tem condição de produção de 1 milhão de doses, de envasamento de 1 milhão de doses dia, então vamos fazer a conta aí. 30 milhões no mês, certo? Só para imunizar o grupo prioritário aqui, são 9 milhões de doses. A gente está falando de São Paulo, apenas o estado de São Paulo, mas e os outros estados? Tá? E a realidade de São Paulo ela é muito diferente de outros. Eu tive a oportunidade aí de dar um rolezinho no início do ano. Cara, e assim, são realidades distintas. Tem gente que tem um acesso, não tanto quanto São Paulo, e tem gente que não tem nenhum tipo de acesso, tá? Às vezes você tá distante, aí 200 quilômetros de uma capital, que essa capital, muitas vezes, ela não dispõe dos recursos que uma cidade como, de repente, Itapevi dispõe, certo? E como que vai ser a logística disso tudo? Então, realmente, não adianta. A vacina está aí, mas se os cuidados preventivos eles não, no caso aí, não serem adotados de uma maneira intensa, a situação pode se complicar cada vez mais. Então vamos lá. Boa noite, o Veri já citou ele aí. Boa noite, Thiago Marcelino, Jairão. Boa noite, Jairão. César Amaury Moreno, boa noite, Cezinha. Neuza Oliveira, boa noite, Neuzinha. Tomás Yamamoto está sempre com a gente aqui também, boa noite. Rodolfo Santos, boa noite. Rosana Cardoso, boa noite, Rô. Lorena Araújo, que está sempre conosco aqui também, muito boa noite, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Justo Márcia Cristina, muito obrigado. Kelly Banff, minha vizinha também, muito obrigado. Milton Araújo, brigadão. José Roberto Siqueira, obrigado. Ivaldo Marques,
Elizabeth Bochal, muito obrigado. Adriel Marcos Santos, grande Adriel. Brasil Torre, a gente conversou, inclusive, hoje por Facebook. Boa noite, Brasil. Aline Ruz, boa noite, Ali. Tudo bem? Ou está mais para a tragédia teatral? Acho que é uma tragédia teatral. Kátia Silvia, boa noite. Pelo que eu vi aqui em Santana, não precisa estar homologado. Quem não estiver, é só fazer um cadastro marcando dia e hora. Foi o que eu entendi. As primeiras informações falaram que necessitava de uma homologação. O advogado Raquel Toião, boa noite, fofoqueiros. Boa noite, fofoqueira. Olair Oliane, boa noite, Olair. Tudo jóia? Rita de Cássia Catano, boa noite mesmo. Boa noite, muito obrigado. E nesse clima, para sair no clima de Enem, para não sair no clima de Covid e entrar no clima de Enem, porque nós tivemos a Enem no final de semana aí também, e já trazendo para Santana de Parnaíba, que a gente começa a falar agora dessa cidade maravilhosa, nós tivemos um aulão. O Veri sempre ressalva aqui, né, que a educação é um setor que a gente vai ter que ter bastante atenção daqui para frente. Eu não sei como que vão ser as aulas, se as aulas ainda vão ser híbridas ou não, se vai ter aula presencial ou não, mas a educação realmente é um setor muito afetado, e esse final de semana nós tivemos um aulão preparatório para o Enem lá no centro de eventos, inclusive foi postado pelo prefeito Marco Tonho em sua rede social. E aí, Veri? A primeira coisa, né, 51% de abstenção no Enem. Né? Sim, ou a mais alta. A galera não foi, cara. E aí vem a questão do bom senso, né? Eu acredito que o que esteja faltando às vossas excelências é o bom senso, certo? A questão dos vestibulares, a questão do próprio Enem, foi dada uma resposta, e aí o senhor ministro da Educação falou que é culpa da mídia, que a mídia fez o terrorismo, que não sei o quê, enfim, Então, quando nós falamos lá desde o início, lá no início, quem nos acompanha desde março, porque esse programa, na realidade, ele começou em decorrência, talvez, aí, do isolamento, né? O isolamento fez com que nós precisamos nos comunicar. E aí, depois, ele ganhou uma forma, ganhou um corpo, ganhou 2 rostos, né? E falas, rostos. E aí foi interessante que, assim, lá atrás já foi citado, certo? Quando nós falamos de uma pandemia, quando nós falamos de uma doença, se a gente começa a falar bem assim, olha, o médico, ele está lá depois que essa doença já está se manifestando, certo? Da questão do colapso da saúde que nós falamos, mas o desdobramento de uma pandemia como essa, ela também tem o setor da economia, ela tem o setor da educação, a questão aí da vulnerabilidade social, muitas pessoas aí que não dispõem de teto, muitas pessoas que não dispõem de alimentação. Então, isso tudo foi colocado. E aí, a maioria dos gestores, me perdoe aí, mas eu vou falar, a maioria dos gestores no início se utilizaram da pandemia com efeitos partidários. Vai ter eleição, mas aí quebraram a cara, porque pensaram que o negócio ia cessar e o negócio acabou tomando outros rumos. E aí bateu aquele desespero, monta isso, desmonta aquilo, e vê os números aumentando, enfim. Isso aconteceu. E aí, desde lá, nós viemos falando da educação. Olha, educação. E aí você vem citando. Quando se fala de ensino médio em Santana de Parnaíba, é uma situação complicada, porque os indicadores, pelo menos da última década, vêm mostrando que, assim, o aluno, ele entra em Santana de Parnaíba no primeiro ciclo, né? Ele até que vai aí e tal, chega aí no segundo momento, ele consegue manter pelo menos uma boa média, e aí ele chega no ensino médio, praticamente ele desaba. E aí você adota sistema de ensino, que enfim, tal. E aí teve um momento que os caras que adotaram o cursinho, né? O cursinho pré-vestibular, que foi feito lá no Colasso, né? Acredito que foi até uma iniciativa, um projeto do ex-vereador Amâncio, que foi muito ligado com a educação aqui em Santana de Parnaíba. E aí, até naquele momento, até indagava, eu falei, mas espera aí, se a educação no ensino médio ela é de excelência, para que se precisa de um reforço do Enem? Enfim, e aí, no sábado, é realmente uma ação louvável, né? A gente tem que realmente parabenizar, de ter pelo menos uma tentativa de analisar os impactos. Então, o prefeito Marcos Tonho, ao lado do secretário Clécio Romagnoli, estiveram
Aí o Tonho ele fez lá o videozinho, né, mantendo as características de divulgação semelhante ao ex-prefeito, e centenas de pessoas estão preparando o aulão tal. Tudo bem, esperamos que realmente Santana de Parnaíba, que os alunos de Santana de Parnaíba, eles possam ter aí um resultado bom. Sabemos que é muito complicado devido ao processo de paralisação das aulas, tá? E ainda mais por um histórico de que as notas do Enem, ela vem caindo, mas assim, desejamos realmente que as pessoas estudaram, que os alunos estudam, que foram bem aí, né, nessa prova do Enem. E eu vou falar um negócio que pode não parecer, enfim, a nota de corte praticamente ela desaba, né? Porque com índice de abstenção assim tão alto, vamos ser realistas, vai sobrar vaga. A disputa tá menor. Tá? Então, mas isso serve também de alerta para o quê? Eu preciso ter uma política pública voltada a segmentos educacionais. Não é de agora que nós estamos falando. Então, quando o prefeito Elvis levantou, queremos todos os nossos alunos na faculdade, teremos todos os alunos na faculdade. Sim, é válido. Que sejam faculdades com qualidade, que sejam faculdades que formem bons profissionais. Porque faculdade aí tem torto direito. Cada esquina aí abre-se uma faculdade. Então, agora o prefeito Tonho também está com esse discurso. Prefeito, isso não vale não. Tá? Vamos pensar assim, alunos do município em faculdades de ponta, de preferência faculdades públicas, tá? Então, faculdade, esse negócio de 100% aí, não, vamos focar. Você está entendendo? Se dá tanta importância, daqui a pouco nós vamos falar aqui dos desafios aqui referentes, mas foi válido, foi uma iniciativa válida, não para se resolver, mas pelo menos para reduzir o impacto que esses alunos, eles estão vivenciando aí nos últimos meses. Nesse trajeto tão difícil que é carregando a Covid aí, né? Então deixa eu só dar aqui o meu boa noite ao Edson Nascimento Zanetti também. Tiago Marcelino, o Butantan vai entrar na Anvisa com pedido de aprovação emergencial de 4 milhões de doses da Coronavac. Essas que serão feitas com matéria-prima vindo da China, o famoso IFA, é verdade. Tem um outro aqui que eu gostaria de falar, que foi notificado aqui que não precisa ser da homologado. homologação. A segunda, não necessita, o José Roberto Siqueira, não necessita ser homologado, vai ter agenda fácil para pessoas que não forem homologadas. Então fica aí a informação também que não necessita ser homologada, a informação dos nossos espectadores. E já que você falou, Veri, que o prefeito Marco Tonho vem também fazendo muitas citações, né? Ele segue mais ou menos a mesma linha do Elvis, e a gente já até comentou sobre isso, que precisa dar uma cara própria para a gestão, precisa dar uma cara própria aí para a comunicação, mas a gente viu que isso ainda não aconteceu no mesmo caso aí do aulão, que parece ser um mantra, né, Veridiano? Um mantra, né? E uma coisa, assim, o sempre prefeito, não cara. O Elvis saiu, o Elvis não é mais prefeito dessa cidade. Possa ser que em uma situação... O Elvis, só existe a possibilidade do Elvis se tornar ser prefeito ou numa eleição daqui, só através de eleição, né? Então ele não é mais o prefeito. Inclusive ele estava descansando, enfim, não sabemos... Só daqui a 4 anos, porque vamos imaginar que o Tonho saia, seja uma eleição suplementar, ela é relativa ainda à eleição passada. Isso. Não pode. Então esquece, porque assim, quando a gente fala de mantra, né? Enfim, isso dentro da política é legal, na campanha, né? Na campanha, a gente sabe que foi uma campanha aí muito induzida, né? De repente, a foto do Elvis lá estampada, a gente já chegou a falar que não aparecia agora vice-prefeita. Mas assim, ganhou a eleição, assinou o livro, recebeu o diploma, prefeito, as fotos que figuram agora nas repartições públicas do senhor Marcos Tonho. Mas assim, essa questão do Elvis, ela está saindo de um campo de um agradecimento para talvez um viés muito de dependência, certo? E aí já era, não é um sempre prefeito.
Porque quando o prefeito diz assim, sempre prefeito Elvis, não está levando muito em consideração as pessoas que votaram nele. As pessoas votaram no candidato Marcos Tonho. O Elvis passou, o Elvis, pelo menos, como o Lê falou, agora só através de uma próxima eleição daqui a 4 anos. Possa ser que ele venha fazer parte do governo? Possa. A esposa dele, a Selma, é secretária, o irmão é secretário, a Secretaria de Obras está aí com ponto de interrogação que a gente não sabe ainda. Pode ser. Pode ser que o Elvis venha se tornar um secretário e tal, mas ele não é mais o prefeito. Tá? Então, e essa questão da legitimidade. Então, assim, o que eu vejo no percurso aí do Marcos Tonho é que ele sai como um vereador, é um vereador de poucos votos numa primeira eleição, aí ele aumenta esses votos, se torna presidente da Câmara, né, se torna ali um protagonista do governo dentro do Poder Legislativo, é escolhido como candidato, numa situação no qual, com exceção de nós do Anhanguera, que falávamos que ele poderia ser candidato, mas com uma exceção perante toda a população e parte da imprensa também, que citaram diversos nomes, ele vem para uma eleição, disputando com um ex-prefeito, com um candidato, no caso do Danilo Ferrarese, aí, que já vinha despontando como favorito, ele consegue vencer essa eleição, ou com o uso da máquina, ou com a figura do Elvis, enfim, mas venceu a eleição. E a partir desse momento, ele já está legitimado, agora é dado uma identidade a esse governo dele. Hoje nós noticiamos uma matéria que eu achei muito bacana, da primeira-dama, da esposa dele, que ela abriu as redes sociais, ela está mostrando, olha, tive reunião com o parlamentar, tive reunião com a guarda, e já lá expôs que vai ter uma feijoada comunitária pelo Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, da qual ela é presidente, né? Uma iniciativa, nossa, achei bacana, e assim, ela já protagonizou a função dela dentro da cidade. Coisa, né, que aí a gente vai falar, porque a dona Selma César, ex-secretária, ex-primeira-dama, ela também acumulou o papel de Secretaria da Mulher, né? Na gestão passada, na Secretaria da Mulher. Presidente do fundo, então ela é primeira-dama, presidente do fundo e secretária, e se mantém secretária. Então, a dona Vanessa, né? A dona Vanessa, que é a esposa do prefeito Marcos Tonho, ela já meio que protagonizou a história. Olha aqui, ó, sou presidente do Fundo Social, a iniciativa. Isso eu achei extremamente bacana, porque ela falou, olha, estou aqui. E aí a gente espera, talvez, também uma reação por parte do próprio prefeito, né? Ele, brincadeiras à parte, até numa postagem aí, o meu Santos está na final contra o Palmeiras do sempre prefeito Elvis César. Tá, pode parecer brincadeira, mas é sempre uma citação que aí as pessoas vão falar, mas espera aí, a gente está esperando, né? É assim, eu torço, desejo, e a gente está aqui até para contribuir para que esse mandato do Marcos Tonho seja um dos melhores, ou o melhor mandato para Santana de Parnaíba, porque um bom governo, ele reflete em todos os sentidos, né? Na educação, na segurança, no transporte, na economia, em tudo isso. Mas eu acho que desse primeiro momento, realmente, eu acredito também que o prefeito está procurando ali a sua identidade. E Elvis não é mais o prefeito, né? Elvis foi um bom prefeito, mas o Elvis não é mais o prefeito. Inclusive, ele duas coisas que bem bacanas, deixa eu só falar bem bacana. Uma é o seguinte, todas as inaugurações que daqui vierem para adiante, a placa vai estar lá, prefeito Marcos Tonho, vamos para ficar Antônio Marcos Batista. Antônio Marcos Batista, mas vamos falar o Marcos Tonho. Então, assim, a inauguração do muro ornamental vai ser Marco Antônio Batista, a inauguração da ponte oficial mesmo vai ser Marco Antônio Batista. Então, a placa que vai estar lá de aço, de alumínio escovado, vai ter o nome do Tonho e não embaixo do sempre prefeito. Agradeço ao sempre prefeito Elvis. Pode existir até uma fala, mas não. E uma outra fala também da dona Vanessa, da senhora Vanessa, que é a primeira. Legal, porque ela foi a primeira realmente a mostrar a cara desse novo governo, né? Nós tivemos aí uma entrevista do hoje secretário, o alemão da banca, para a Folha de Alphaville, mas realmente, assim, falar, olha, este é meu cargo, eu estou aqui e vou ser presidente, e sou, né? Você não, estou presidente do Fundo Social, foi ela, né? Então, assim,
Muito legal mesmo, essa iniciativa feminina, né? A mulherada mostrando para que veio, isso é muito legal. Deixa eu dar boa noite aqui para o Rogério Romani, boa noite, mestre, boa noite, mestrão. Boa noite também para Ana Maria Alves, boa noite. Franklin Guimarães, meu sempre amigo Franklin Guimarães. Beraldo Rodrigues, boa noite. Clotilde Dyer, boa noite, titia. Ana Maria Rodrigues, segunda coletiva do governo, foi pedida autorização da Anvisa. Isso aí mesmo, Ana. A gente já até comentou aqui que o Tiago Marcelino comentou também. Mas aí, junto a essa distribuição, essa coisa da Covid, existe, né? Foi lançado um site chamado Parcerias Municipais, que está mais ou menos dentro da pasta do Marcos Vignoli. E essas parcerias municipais, só para vocês entenderem, mostram mais ou menos os números e os desafios que os prefeitos parceiros terão no seu mandato que se inicia agora. Por exemplo, fala-se de muita coisa, de segurança, fala-se de cultura, segurança alimentar, sabe, primeira infância, muitas coisas. E o Veridiano, numa pesquisa aí intensa, acabou levantando algumas coisas, alguns desafios aí para o novo governo, esse novo governo que está agora realmente, né, Veri, já que o Brasil é o seguinte, esse ano não tem carnaval, então nós iniciamos o ano em janeiro, já que não vai ter carnaval, porque era normal falar, não, o Brasil só começa depois do carnaval, o Brasil só se inicia depois do carnaval. Este ano, infelizmente, para a minha pessoa não vai ter carnaval, mas existem os desafios aí propostos para o governo do estado. E a gente começa pela segurança, porque também a segurança foi falada, foi um tema também abordado aí pelo prefeito Marco Tonho, que nós somos o primeiro em segurança na região. E aí, Veri? Só uma ressalta aí também, que todas, né? Que na realidade ele é da Secretaria de Desenvolvimento Regional, né? O Marcos Vignoli, que é aquele cara responsável de conversar, o homem de confiança do João Dória aí para estar conversando com os prefeitos, amenizando a situação, apaziguando, propondo. E aí, dentro do desenvolvimento... dentro da pasta dele, né? Não, na realidade, desenvolvimento regional, Secretaria do Desenvolvimento Regional. E aí é o programa, parcerias municipais, que é aquela questão de vamos instalar uma agenda, né? Uma agenda para 2030, no caso aqui, Agenda 2030. Então, eles colocam aqueles símbolos, olha, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da educação, vamos cuidar dos nossos rios, vamos cuidar disso, vamos aumentar aquilo, enfim. Isso daí partiu muito da ONU, né, no final da década de 90, essas questões aí. Tem uma ressalva aí que eu falar diretamente, quando o prefeito Marcos Tonho ele se manifesta. Houve aquela operação, inclusive, né, operação de segurança da Guarda Municipal, que ela realizou aí um trabalho de prevenção na cidade, e aí essa operação foi chamada de Operação Bandeirantes, né? Inclusive foi até citada a questão aí da Operação Bandeirantes, que é um nome relativamente propício para Santana de Parnaíba, cidade dos Bandeirantes, mas é que o nome que remete a um grupo, né? É um grupo, não é para dar risada, cara. Eu sei que você ia falar, eu sei que a gente conversou muito sobre isso, e eu falei, eu vou falar. Que assim, a Operação Bandeirantes, cara, se você falar isso, Santana de Parnaíba tá tendo Operação Bandeirantes, o nome original é Operação Bandeirante, mas aí o S, no caso, ele, né, você coloca no plural. Operação Bandeirantes. Operação Bandeirantes foi um verdadeiro grupo dentro do regime militar, né, responsável lá, o Fleury Paranhos, né, o próprio ídolo do Bolsonaro lá, o Ustra, né, do ICOD. Assim, quem tiver dúvida aí, digita lá Operação Bandeirante, conhecido popularmente como OBAN, né? A OBAN aterrorizou o Brasil na década de 60. E aí eu não sei por qual... A escolha das palavras, muitas vezes, ela tem que ser levada em consideração. Então, são ações que a Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba já promove há anos, né? Cada um dá um nome, enfim, é igual às ações da Polícia Federal. E assim, o prefeito escolheu o OBAN, né? OBAN não, Operação Bandeirantes. E aí a gente recebeu, falou, mas o que está acontecendo? É ditadura em Santana de Parnaíba? Ou remeteu esse nome novamente? Então, é assim, antes de falar aí dessas inserções, dessas coisas todas,
é interessante às vezes, porque hoje nós estamos no período da internet, as pessoas, qualquer coisa, as pessoas vão pesquisar. Então, prefeito, eu acho que o nome da escolha, Operação Bandeirantes, por mais que o senhor queira estar falando aí de Santana de Parnaíba, isso remete a um momento muito ruim da nossa história, né, que é o momento da ditadura, que é o momento das torturas, que é o momento das execuções, que é o momento do abuso de poder, que os porões do doicode, enfim. Então, eu acredito que foi realmente, passou despercebido a escolha deste nome aí, tá? Mas o Leandro falou, vai ter que falar, eu falei, né? Não, é que assim, mesmo que seja alusivo aos bandeirantes os bandeirantes de Parnaíba também não deixa de ser uma marca violenta na história, mas realmente, a Operação Bandeirantes aconteceu, foi o auge da ditadura militar, das torturas e das coisas. Existia uma parte da Operação Bandeirantes que ficava ali na Avenida Angélica, em São Paulo, ali uma travessa da Paulista, e aqui foi uma coisa muito triste, que é muito bem relatada no livro do Jô Soares e também no livro do Hélio Gaspari. Do Hélio Gaspari, da série do Hélio Gaspari. Mas, e só fazendo um adendo bem legal, hoje, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro falou que a democracia é mantida através das Forças Armadas, essas coisas todas, tal, que é mentira. Então vamos lá, Veri. Segurança, a gente aí... Vamos voltar. É que eu só esperei que, assim, sabe, falar... eu acho que não sou legal. Muitas pessoas nos procuraram, falaram, gente até mesmo, que, assim, a informação ela corre solta, né? A informação corre solta. Gente que nem é de Santana de Parnaíba falou, mas o que está acontecendo lá? Ô, Verejano, o que é essa Operação Bandeirantes? Então, olha, prefeito, que legal. Teve uma repercussão fora da cidade, mas algo negativo. Mas só uma outra vírgula aí antes da gente entrar. Olha, tem muita coisa para falar com vocês, essas coisas todas. É igual aconteceu com o site da prefeitura, que mudou o layout, do site da prefeitura mudou o layout e foi suprimido o boletim, que já voltou o boletim epidemiológico. Gente, é o seguinte, não dá para a gente monitorar tudo, mas a galera fica sempre atenta. E todo esse tipo de coisa que acontece, o celular dispara de uma forma que vocês não têm ideia. Então, pessoal, olha, sumiu o boletim epidemiológico lá do site da prefeitura, sumiu o boletim, mudaram o layout, essas coisas todas, como fica, onde eu acho a informação. E é mais ou menos esse o papel da imprensa, né, Veri? Esse papel de, às vezes, até de auxiliar mesmo, porque foi uma questão de auxílio, né? Às vezes a gente mais informa sem publicar, né? Respondendo o WhatsApp, respondendo e-mail, do que propriamente numa publicação, né? Que as pessoas realmente procuram. Tem casos aí que a gente fez uma matéria sobre o hospital veterinário lá de Osasco e tem gente que nos liga pensando que até hoje, né? Enfim, mas isso é um lado muito, muito positivo, porque realmente a gente acaba tentando fazer um papel aí da informação. Tá, vamos lá. Então, voltando aí dentro desse programa da Secretaria de Desenvolvimento Regional, eles montaram até um site, quem tiver aí a curiosidade é parceriasmunicipais.sp.gov.br, tá? parceriasmunicipais.sp.gov.br. Tá. Então, aí você extrai algumas informações, se você tiver um pouco de paciência, fazer até comparativos. Então, a gente vai lá na questão de segurança. Tá? Isso são dados que estão lá. Então, assim, essa questão de falar, olha, somos a cidade mais segura, somos a cidade mais segura pelo 7º ano consecutivo, somos a cidade mais segura. Aí você fala bem assim, mas como que é compilar? Alguém disse que a 7ª cidade mais segura é durante 7 anos? Ah, não, eu pego os dados lá e falo, foi no primeiro, no segundo, no terceiro, tá? E aí sucessivamente. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque é o Sou da Paz, que ele divulga as informações, e o mapa da violência. O Atlas da Violência, que são as principais referências quando se diz se uma cidade é violenta ou não violenta. E aí a gente olhando aqui, meio que curiando, né? Há coisas que precisam, no caso aqui, os desafios. Então, quando você olha Santana de Parnaíba, assim, a visão que se tem, nós temos uma visão muito de superfície. Então, você passa, tá tudo bonitinho. Então, você passa por cima da ponte, você não quer saber o que está por baixo dela. Você não quer saber quem está por baixo dela. Você passando por cima é o que interessa. Então, essa é uma visão que nós temos, infelizmente.
Tá? Então, mas o que acontece? Os desafios, muitas vezes, eles existem, mas eles não são vistos. Então, isso em todas as áreas. A educação tá boa? Por que a educação tá boa? A educação tá boa porque meu filho vai à escola, meu filho fica lá de horário até horário, ele recebe apostila, ele recebe comida e, de repente, ele tem lição. Então, há pessoas que pensam que boa educação é isso. E, de repente, há pessoas que vão além disso, que a boa educação é realmente se o filho está aprendendo. Independente se ele receba uniforme, se tem merenda, se o horário foi estendido ou não. Então, são percepções diferentes. Tá. E aí, o que acontece? Dentro desses desafios, a gente percebeu que a taxa de roubos geral no município de Santana de Parnaíba em 2019 foi uma das mais altas desde 2013. Tá? Em 2013, ocorreram 206 ocorrências. Em 2019, foram 164 ocorrências. Então, quando você coloca esse panorama aí, você vê que 2013 parou, aí você vê 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e aí quando você chega em 2019, você tem um aumento aí no número da taxa de roubos. Então, aí você então já não é assim tão segura quanto se fala. Beleza? Beleza. Outro dado interessante que nós até remetemos aí numa matéria no ano passado, que ela fala da questão da violência de estupros. Os estupros. Tá? E isso é preocupante, Lê, porque o que traz aqui? Parnaíba, ela tem uma taxa de 59 por 100 mil habitantes. Ou seja, de cada 100 mil habitantes, 59 pessoas, isso daí não está especificado se mulheres, enfim, tem a questão do estupro de vulnerável também, tá assim, 59. E aí você aí você vai nos dados do Estado. O Estado, a média foi de 29. Certo? A média foi de 29, ou seja, a violência de estupro em Santana de Parnaíba, ela é o dobro da média estadual, certo? E aí a gente se pergunta assim, opa, peraí, se eu tenho esse problema, que não é de agora, foi criada uma Secretaria da Mulher, não é? Existe uma Secretaria da Mulher em Santana de Parnaíba, que inclusive, segundo o próprio plano aqui, Santana de Parnaíba ela não possui planos de políticas municipais, pelo menos até o momento que esses dados foram divulgados, para a área de cultura, para a área de segurança alimentar, para a área de mulheres e para a área de segurança de primeira infância. Então, vamos ver aqui. Então, assim, a questão da cultura é algo muito... fica muito no imaginário das pessoas, né? Subjetivo, né? De Santana de Parnaíba. E realmente, eu considerei a ida do vereador, agora não vereador, mas a ida do Alemão da Banca para a cultura, eu acredito que isso é uma nova fase da cultura de Santana de Parnaíba. Né? Não por uma experiência, talvez, assim, técnica, apenas uma experiência política, mas realmente de querer se fazer algo, de democratizar a cultura do Santana de Parnaíba, certo? Nós temos uma cidade histórica, uma cidade que possui uma importância cultural, mas é uma cidade que essa cultura ela ainda está muito centralizada, né? Ela está muito dependente de alguns eventos, que aí esses eventos não ocorreram ano passado, e decorrência da pandemia. Isso significa que a cultura acabou? Não, aí teve, inclusive, até a lei, né, Aldir Blanc, essa questão assim. Então, quando nós... Pode falar. Só entrando com uma vírgula aí sobre o secretário alemão da banca, inclusive ele é participante de um dos sambas de bumbo aqui, eu acho que é do Esquenta do Sambão, e também promove, há tempos já, promove quermesse, festa junina no Colinas, essas coisas todas. Então, que essa democratização da cultura, né, que esse olhar já para o bairro que ele é oriundo, que isso acontece em todos os bairros, né, que hoje ele, como secretário da Cultura, consiga levar essas festas aí para os demais bairros, aproveitando a estrutura dos parques, essas coisas todas. Eu acho isso bastante legal, além de ele ser um participante, um integrante aí de um samba de bumbo, que é uma cultura bem bacana, que a gente tem aqui, né? Então, isso realmente eu também concordo contigo. Então, e aí quando você olha, bem assim, quando você pensa no processo de descentralização. Então, Santana de Parnaíba é aquela cidade, ela possui, né? Ela possui o Drama da Paixão, o segundo maior espetáculo do gênero do país. Você possui aí o Corpus Christi, que é o maior espetáculo religioso desse segmento no país. Você tem o Antigo Mobilismo, enfim, você tem inúmeros eventos aí. Então, uma das questões aí que se fala
é assim, isso é cultura, isso é turismo, de que maneira que nós podemos, né? A Santana de Parnaíba ainda, ela continua, com exceção disso, ela continua sendo passagem para Pirapora no que se diz respeito a isso, certo? Você não consegue ver ainda em Santana de Parnaíba a iniciativa de eventos culturais que saiam desses já tradicionais ou o próprio desdobramento desses eventos. Você falou do samba de bumbo, certo? Mas assim, o que a gente pode... será que o cara lá do Colinas, será que o cara do São Pedro, será que o cara do 120... peraí, será que ele se pertence a uma situação como essa, de um movimento cultural da cidade que muitas vezes não chegou até ele? E de repente ele é um entusiasta, ele pode fazer parte disso, ele pode estar batendo bumbo no bairro dele e ninguém sabe disso. Então, quando você falou da escolha, né, pelo menos na época que saiu, que nós conversamos com o Alemão, que ele confirmou, eu fiquei muito feliz, te confesso, devido a esse histórico dele, de ser esse cara realmente conhecedor. E a experiência que ele teve como vereador, né, porque ele já conheceu como que funciona o legislativo, o vereador ele tem essa possibilidade de rodar toda a cidade, de conhecer as pessoas, de saber as demandas, como dizem nisso daí. Então, a cidade de Santana de Parnaíba, nessa questão de um plano municipal de políticas culturais. Vamos torcer para que realmente isso venha. Tá? Aí, volto na questão das mulheres. Tá aí. Isso é desafio para o prefeito Marcos Tonho. Tá? O grande desafio do prefeito, como nós falamos numa live anterior, primeiro, é um processo de vacinação em massa em Santana de Parnaíba, né? Se for permitido realmente essa chegada imediata aí das doses, mas independente disso, a estrutura montada, a logística, isso daí vai ser o grande desafio, porque haverá municípios que não terão condições de vacinar as pessoas. Há municípios que os moradores deverão se dirigir a outras cidades. Então, esse eu acredito que é o grande desafio. Então, assim, o desafio não é inauguração de ponte, não é inauguração de colégio. Tá? O desafio realmente é tentar resolver essas questões. Então, a gente falou aí da cultura. Eu acredito que, tendo o Alemão à frente, mantendo uma conversa com os personagens culturais, com os autores culturais da cidade, que ela é muito rica quanto a isso, é questão de tempo para a cultura de Santana de Parnaíba despontar aí como referência não só regional, mas como estadual, que os elementos aí tem. Questão das mulheres. Então, essa secretaria das mulheres, ela tem que ser realmente voltada também, ela tem que ter um direcionamento voltado a essa questão dessa vulnerabilidade de violência. Não é? Porque, assim, tem uma iniciativa bacana, que é o Parnaíba Sempre Leve, né? Parnaíba Mais Leve, a questão da prática esportiva, a Selma, ela é uma orientadora, ela é uma neurocoach, né? Na internet, enfim, mas é preciso também verificar como que está essa vulnerabilidade feminina. E quando a gente fala vulnerabilidade feminina, isso vai desde a criança, né, da criança até a pessoa mais adulta, chegando até mesmo no período aí de idosos. E aí, trabalhar a política da mulher, não só a ação, né? Tem que ter uma política, porque os dados estão aqui, ó. A taxa de estupros em Santana de Parnaíba, ela é uma das mais altas. Isso foi relatado. Isso é segurança também. Tá? Isso é segurança. Sim. Isso é segurança. Então, isso daí tem que deixar bem claro. A questão da primeira infância também, de segurança de primeira infância, o trato, porque a criança, há o programa Mãe Parnaibana, tudo, mas tem que ampliar também essas condições. Tá? Essa criança nasceu dessa primeira infância, e aí? Certo? Porque não é que... né? As consultas pré-natal, é uma coisa... A questão só não é preparar para vir ao mundo. Depois que veio, como que eu trato essa criança? E o tratamento só não é médico. Tem inúmeras questões aí que precisa de educação, assistência social, até mesmo esporte. Tudo tem que ser... mas esporte para recém-nascido? Não, mas você já tem que começar nessa primeira infância aí. E a escola, ela está nessa questão. Tá, então aí o que nós temos? A taxa de roubos de Santana de Parnaíba, eu estou até aqui com aberto, ó, só para falar, em 2013, 206, 2014, 144, 2015, 118, 2016, 126, 2017, 123, 2018, 146
e 2019, 164. Considerando todos os tipos de roubos, menos veículos, bancos e cargas. Então, a gente exclui aqui roubos de veículos, bancos e cargas, que é outra parada. Então, 164. Houve um aumento quanto disse isso daqui. Aí a taxa de estupros, e aí o mais intrigante, Lê, quando nós pegamos que a taxa de estupro, em 2009, 21, 2010, 33, 2011, 34, 2012, 41, 2013, 47, e aí em 2014, 25, 2015, 14, 2016, 20, 2017, 53, 2018 reduziu para 24, e 2019 ela voltou a subir. Então, aqueles picos. Assim, quando reduz um ano, no outro tem um grande impacto aí. Então, é outra área também que ela precisa ser revista, a questão da política para mulheres voltadas na questão da violência ligado aí ao estupro, tá? E aí nós vamos... Deixa eu só fazer uma vírgula aqui, senão não vai dar. E uma outra coisa, né? A dona Selma César, que é secretária da Mulher, ela já vem numa constante, né, Veri? Ela já é secretária, não houve uma mudança de secretariado no caso específico da mulher. Então, ela já tem um ritmo aí de trabalho. Mas deixa eu só dar aqui boa noite para o Raul da Silva, grande Raul. Raul disse aqui uma informação pública. Avisa que o Palmeiras está ganhando de 3-0. Eu não entendo muito de futebol, mas fica aí. O Veridiano é santista, vai pegar o Palmeiras, o Raul. Fátima Tomás, nada dessa gestão para vocês é boa? Informação só negativas? Caramba, não, a gente já falou muita coisa bacana, inclusive da primeira dama aí que vai fazer uma feijoada solidária, muito legal também, Fátima, se pegar lá do comecinho do nosso bate-papo, é bem legal. Maria R. Soares, boa noite, Maria, muito obrigada pela paciência e pela audiência. Adriana Vieira, boa noite, Adriana. É fácil ver o nível do nosso ensino, é só pegar o número de alunos que saem do segundo grau e ingressam na faculdade. É isso que o Veridiano estava falando. Muito obrigado. Maria R. Soares, Adriana Vieira, já falei. Adrícula Neglian, boa semana também, Adri. Muito obrigado pela audiência. E Rafael Bartolo, boa noite, Rafael. Muito obrigado aí pela audiência e também pela paciência. É isso aí. Veri, eu te cortei, não querendo te cortar, mas eu te cortei porque tem que dar um... Tem que dar um corte? Tem que dar um corte, boa noite da nossa galera, mas e aí? A gente falou da mulher, primeira instância... Então, já falamos aí da Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança Urbana, e aí nós falamos agora, vamos passar para a questão da educação, né? Muito se propaga que o IDEB teve um aumento, sim, o IDEB, lindo, maravilhoso, né? Que, segundo aí, é o melhor IDEB, é o IDEB que mais cresceu na região, mas aí tem uma ressalva no que se diz respeito à questão da educação em Santana de Parnaíba, principalmente quando nós falamos lá do Funde 1, né? Que é aquele primeiro ciclo, que a gente pode considerar que até é o ciclo de alfabetização aí do aluno, certo? Até a antiga quarta série. Que agora é quinto ano, certo? O que acontece? Quando a gente pega a nota média na Prova Brasil, porque a Prova Brasil ela é um dos componentes para se chegar ao IDEB, né? Então, tem toda uma questão, tem taxa de aprovação que é elevada, enfim, isso daí. Aí, o que a gente percebe? Quando você coloca Santana de Parnaíba dentro de uma média do estado, tá? Em 2017, Santana de Parnaíba ficou muito próxima da média do estado, não superou e nem igualou, mas ficou muito próxima à média do estado, certo? Mas aí, quando na última edição, feita em 2019, esse distanciamento meio que aumentou. Tá? Então, Santana de Parnaíba obteve aí 6,4 na média. Foi uma média boa, tal, tudo bem, Santana de Parnaíba, tal, IDEB. São Paulo chegou aqui a 6,7, 6,8, me parece. Agora, quando nós fazemos um recorte dos 640 municípios do estado de São Paulo, Santana de Parnaíba, nesse ciclo no Funde 1, ela ocupa a posição de 398, 30ª, blá, blá, blá. Ou seja, de 398º, valeu. Então, assim, o Funde 1, certo? Então é assim, se eu tenho lá, o pessoal falou muito aí de eficácia, eficiência, tal. Então, se eu tenho 645 municípios, eu tenho o melhor, que é o que está lá, e eu tenho o pior.
Tenta imaginar que Santana de Parnaíba está aqui nesse meio, certo? Mais para trás do que para frente. Não, 398. Mais para trás. Mais para trás. É verdade. Metade de 645 dá 322,5. É isso? 322. Isso, 322,5. Então, 322,5 para trás você já começa. Então, isso daqui tem que ser. Então, se fala muito. Eu acredito que Santana de Parnaíba, se fala que tem a melhor educação, aqui no mínimo você tem que estar entre os 100 primeiros. Certo? Você tem que estar entre os 100 primeiros. Porque quando nós fazemos realmente esse recorte aí, dos 645 municípios do estado, você figura lá em 30º, 98º, é uma posição de intermediária para trás. Tá? E isso é inaceitável no município que tem o seu ensino municipalizado, apesar que os outros também nessa fase têm, mas não dispõe dos recursos da educação que Santana de Parnaíba dispõe. Certo? É um orçamento bom. Ele é um orçamento considerável. Se você pega o orçamento da educação de Santana de Parnaíba, praticamente ele é um mandato todo, são 4 anos de mandato de Pirapora do Bom Jesus, só da Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba, certo? Ultrapassa os 200 milhões. Então, é a famosa questão, então você montou um time milionário, não é? Se você montou um time milionário, qual que é a tua obrigação? Ganhar títulos, ganhar jogos. Ganhar o campeonato. Ganhar o campeonato. Se você não ganha, o que acontece? Alguma coisa está errada. Certo? Alguma coisa está errada. Então é assim. E aí você começa a perceber, com exceção de 2017, que houve aquele negócio, caiu. Então você percebe que assim, sobe, mas não consegue se manter. Então, cai. Então essa questão aí. IDEB, Funde 1. Tá? Dentro dos 645 municípios, ocupa aí 398. E aí, taxas de roubos, taxa de estupros, vamos ver lá também. Tem uma questão, Lê, que me chamou a atenção, que é um indicador ligado da questão da saúde aqui em Santana de Parnaíba. Que ela representa o quê? Que é reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNT. Tá? E o que seriam essas doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, certo? Que elas foram responsáveis por 15 milhões de óbitos prematuros, ou seja, a pessoa não tem um histórico, de repente, enfim, de pessoas entre 30 e 69 anos ao redor do mundo. Em São Paulo, as causas citadas somadas às doenças respiratórias são as principais causas de óbitos da população de 30 a 60 anos. O estado de São Paulo possui a 5ª pior taxa de óbitos prematuros por DCNT por 100 mil habitantes de 30 a 69 anos. Ou seja, então, diabetes, doenças cardiovasculares, tá? Ela vem aí, tá? Fazendo um comparativo. Vamos lá. A média no estado de São Paulo, 47,80% são neoplasias, certo? 7,12% doenças cardiovasculares. 39,14% são doenças respiratórias. Isso é de 2018. E depois da Covid, a situação meio que se alterou. E diabetes, 5,95%. Tá? Então, vem primeiro aqui neoplasias, cardiovasculares, respiratórias, neoplasias, cardiovasculares e neoplasias, respiratórias e cardiovasculares. Beleza? Quando você olha o índice de Santana de Parnaíba, você percebe que 49,75% dos óbitos prematuros dessas DCNT são decorrentes de diabetes. Ou seja, se a média do estado é 5,95, Santana de Parnaíba tem 49,75. Isso é anormal, certo? Pelo menos na minha leitura. Isso é normal. Se o estado ele tem uma média de 5,95, por que Santana de Parnaíba tem uma média de 49,75? E aí você pega doenças cardiovasculares, 41,79%, sendo que no estado, esse índice aqui é de 7,12%. Então, olha aí a saúde. Né? Isso daqui é uma questão de prevenções, certo? Prevenções.
Então, quando se fala muito de comunicação institucional da nossa Prefeitura de Santana de Parnaíba, olha, tem uma questão aqui, prefeito Marcos Tonho, a questão da prevenção do caso de diabetes e doenças cardiovasculares. Certo? Bora focar, né? Bora focar nisso daqui, sabe? Que é a famosa doença, aquelas doenças que não apresentam tantos sintomas que quando vai apresentar já está numa situação complicada. Né? Então, por que isso me chamou a atenção? Porque se você tivesse ali numa equivalência junto a uma média do Estado, beleza, é o Estado, estamos no mesmo barco. Mas quando você aparece uma discrepância muito grande, localizada, alguma coisa tem que ser feita. Isso não cabe ao governador, isso não cabe às vezes ao presidente, isso cabe ao prefeito da cidade, ao seu secretariado. Eu acredito que esses dados aqui o prefeito já tem em mãos, né? O ex-prefeito também talvez já tinha isso em mãos, mas é uma situação que ela precisa ser alterada o mais rápido possível, tá? Então a gente não... Com ações, né? Ações. Prevenções. Faz aí prevenção. Faz uma ação de tirar o dedo aí de diabetes, uma semana da diabetes, uma semana de prevenção cardíaca. Incentiva a galera a andar. Isso eu acho que... Então, eu acho que isso existe, né? Mas você tem que intensificar essas ações. Intensificar, por isso que eu tô falando, bora focar. Você tem que... Nossa, a gente tem problemas aqui, cara, final de ano, abandono de animais. Isso daqui é um fato que já é conhecido. Sabemos que os fins de ano, as pessoas, na Tenente Marques abandona, no Parque Fernão Dias abandona, no Refúgio Parque, no Cristal Parque, no Refúgio, nessas próximas aí dessas rodovias, eles abandonam animais. Isso é nítido. É igualmente em janeiro, as enchentes. E o que é feito? O que é feito? Eu me recordo que nós mandamos uma solicitação de informações para a prefeitura sobre a questão dos animais em 2019. Além de não nos responder, virou propaganda em Alphaville de abandono de animais. Tá lembrado disso? Tô. Tá? Então, assim, são pontuais. Mas é óbvio que ninguém está vendo que o índice de pessoas de mortalidade por diabetes no município é alto. Ninguém está vendo que o índice de mortalidade por doenças cardiovasculares no município é alto. Nós, o cidadão comum, não sabemos disso, mas as autoridades têm acesso a essas informações. Se tem acesso, o que tem que ser feito? Prevenção. Nesse caso aqui é prevenção. A gente está falando aqui nada de combate. Você percebeu? A gente está falando aqui de prevenção. Prevenir o roubo, prevenir o estupro, prevenir essas doenças. Certo? Então, assim, esses são os desafios que devem estar na mesa do prefeito. Esses são os desafios que precisam ser resolvidos o mais rápido possível. Porque aqui você não está se lidando com algo estático, você está lidando com pessoas. As pessoas que moram em Santana de Parnaíba. E aí, só para encerrar, que a gente já ultrapassou, vem aquele dado que foi muito difundido, até mesmo durante a campanha, né? Quando nós falamos aí do índice de desigualdade de renda, que é outro problema. Santana de Parnaíba é a cidade da região que fechou 2020 com o maior índice do índice CAGED, que mais demitiu do que admitiu, tá? No decorrer aí dos últimos 8 anos, foi a cidade que teve apontamentos mais negativos do que positivos. Essa questão de empregador, então, assim, é outro... Empregabilidade. Empregabilidade. Opa, não é muito bem isso daí. Então, é assim, nós já temos lá aquele problema. Então, é uma decorrência. Nós temos um problema no ensino médio, certo? Que os nossos alunos, às vezes, têm dificuldades de ingressar numa faculdade de ponta, numa faculdade de qualidade, o que, consequentemente, gera desemprego numa população crescente na cidade, e aí, consequentemente, você perde uma mão de obra qualificada, tá? Então, e por que talvez isso? Talvez porque isso, se a gente conseguir amenizar o problema lá no Fundi 1, no processo de alfabetização, deixar de ser a cidade que está lá em 30ª, 98ª posição, dentro de 645 municípios, e conseguir reduzir isso ao máximo, o impacto vai ser lá para frente. Porque se a gente tem um Fundi 1 de qualidade, a gente vai ter um Fundi 2 com qualidade, a gente vai chegar no ensino médio com uma qualidade superior. E aí a questão é uma lógica. Educação não se constrói da noite para o dia, certo? Sim, e os resultados também não são imediatos. Então, focando nessas questões aqui, que isso daqui, na realidade, é uma página para gestores. Inclusive, tem uma área de acesso aqui. Para fechar, somos a cidade da região com maior índice de desigualdade de renda. O que significa isso?
Em Santana de Parnaíba, a diferença de pessoas que ganham X para pessoas que ganham Y, ela é muito grande. Ah, mas pode falar, mas é Alphaville. Tá, que seja Alphaville. Se o problema não está em Alphaville, o problema está onde a renda é baixa, certo? E aí a questão dos investimentos, atrair novas empresas, o incentivo, porque assim, você só melhora o salário de uma população, você só resolve a desigualdade com o poder de compra. Se essa pessoa passa tendo poder de compra, e para ela ter um poder de compra, ela tem que ter um salário melhor. E para ela ter um salário melhor, ela precisa ter qualificação. Para ela ter qualificação, ela precisa ter uma educação que atenda às necessidades do mercado. Tá? Então, aqui a gente olha no índice Gini, que ele é medido de 0 a 1, né, Lê? Santana de Parnaíba, segundo dados aqui, ela possui 0,670, ou seja, passamos da metade, 670. Barueri, a segunda, com 610. Osasco, terceira, com 530. Pirapora, 470. E a cidade da nossa região, onde o índice Gini, ele aí contemplado de uma maneira a diferença não é tão grande, é Cajamar. Isso se justifica, Lê. Cajamar é um verdadeiro canteiro de empresas, não é isso? Isso aqui é um canteiro de obras. Cajamar explodiu nos últimos anos, né? Trouxe a Amazon, trouxe várias empresas. Tem a Natura, tem a Amazon, tem muita empresa em Cajamar. Então, assim, Cajamar, se Santana de Parnaíba é conhecido como canteiro de obras, Cajamar é conhecido como canteiro de empresas e empregabilidade. Olha o impacto que isso tem aqui. Ou seja, a desigualdade de renda em Santana de Parnaíba, ela é superior, não só aqui, mas a Osasco e a Barueri. Ou seja, em Cajamar, é uma cidade mais igualitária no que se diz respeito à renda. Olha, a gente não está falando de uma Suíça, não. A gente está falando de uma cidade que a principal avenida se chama também Tenente Marques, que coincidentemente é uma das principais avenidas aqui de Santana de Parnaíba, certo? Então a gente começa a observar isso daí realmente, o desafio de trazer novas empresas. A prefeitura ela não tem condição de melhorar a renda, mas ela tem condições de melhorar a vinda de novas empresas para Santana de Parnaíba. Empresas realmente. Então, a questão pode ser do incentivo fiscal, porque a empresa ela quer vantagem. Mas vantagem também maior para o cidadão é você ter uma cidade no qual esse cidadão ele tem um salário, um poder de compra maior. Tá? Então, era que a gente meio que pegou aqui essas informações, que são informações sérias, que, assim, esse é o desafio. Isso daqui é um programa, eu acredito que isso foi instituído, não tem como fazer uma medição aqui dos 645 municípios de São Paulo, mas esses dados aqui, pelo menos esse recorte que foi feito, demonstra o desafio que o prefeito Marcos Tonho tem pela frente da prefeitura. E o maior deles não é a inauguração de obras. O maior deles é uma questão de gestão, de gestão, de reunir as pessoas. A gente sempre falou isso, nós sempre falamos isso. Quem nos acompanha sempre fala, Parnaíba hoje precisa de gestão. Parnaíba sempre daqui para frente, porque o Elvis foi um cara que construiu muito, né? Se construiu muito, então Parnaíba precisa de gestão tal qual, se a gente tiver uma logística bem montadinha de vacina, a gente tem praticamente UBS em todos os bairros. Sim, mas aquela questão. UBS foi montada pelo Elvis e agora precisa da gestão para que essa UBS funcione corretamente. Funcione, assim. Então, assim, não adianta. É que a gente fala, realmente está torcendo, né? Ninguém torce contra, torce a favor realmente da gestão do prefeito Marcos Tonho, mas assim, os desafios reais são esses. Gestões. Sim. Chamar secretário e falar, precisamos alterar isso daqui, cara. Sabe? Então a gente vê que o problema da educação de Santana de Parnaíba não é a ausência de colégio, não. E sim focar metodologia, melhorias, né? Porque se você quer ter realmente lá na frente, você não vai precisar de aulão. Foi louvável a iniciativa dele, mas isso demonstra também que faltou alguma coisa. É isso aí, Veridiano Peixoto, muito obrigado por quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Quem ainda não curtiu, curta lá a nossa página no Facebook, Jornal Anhanguera, está lá no Facebook, curta, siga, não só siga, curta a página também, que é bem bacana e nos ajuda aí a aumentar o nosso alcance dentro do Facebook. O nosso alcance é um alcance totalmente orgânico, ou seja, a gente preza muito pelo conteúdo para não precisar ir pagar, né? A gente nunca pagou, isso é uma coisa que a gente tem muito
tenho muito orgulho disso, que nós aumentamos aí o nosso alcance sem um tostão. Também tem a nossa página, nossa página, nossa conta, jornal tracinho embaixo, underline, tracinho embaixo, underline também, a Anhanguera. Lá no Instagram também siga lá, que é bem bacana. E o nosso canal no YouTube, que a gente vai começar daqui a pouco a transmitir lá também. Por que a gente não consegue transmitir lá ainda? Porque a gente precisa ter lá um número mínimo de seguidores. Então tá lá, o Anhanguera Jornal, porque lá tem que ser invertido, o Anhanguera Jornal. Eu vou fazer uma arte e vou deixar o link todos para vocês aí. Verem, muito obrigado, até semana que vem. Vamos que vamos. E é o seguinte, parabéns aí para dona... Como é o nome dela? A esposa do primeira-dama? Vanessa? Dona Vanessa Ferreira. Pela iniciativa, por mostrar aí, é muito legal mesmo, foi muito legal. E a gente conte sempre com o Anhanguera também, né? Se quiser falar com a gente, estamos abertos aí para o alemão, para qualquer secretário, estamos abertos para o prefeito, é só entrar em contato que a gente terá o prazer e a honra imensa de conversar com vocês. Veri, boa noite para todo mundo, até semana que vem. Fomos! Tchau.